A Academia de Ciência Agronômica de Santa Catarina tem papel importante no desenvolvimento rural. No quadro Temática, assista ao comentário semanal sobre responsabilidade do sistema FAESC-Senar. Capuchinha, a punk que une beleza, sabor e saúde na alimentação. Cláudio Furlaneto, primeiro vice-presidente da Cooperalfa, fala hoje da sua experiência e dos princípios que defende. Para nós, 2025 foi um ano especial, de muitas realizações. Produzindo fertilizantes de qualidade, centralizando compras em busca de economia, fortalecendo parcerias com o poder público, comunicando com excelência, sempre estimulando a união e a intercooperação. Ações de sucesso da FECOAGRO no ano do seu 50º. 2026 está chegando, que ele seja vibrante e de muita cooperação. FECOAGRO, há 50 anos, cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO tem a solução ideal para adubação de cobertura da lavoura. Cooper N+, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper N+, mais produtividade para a sua cultura. Adquire em uma cooperativa afiliada à FECOAGRO. O programa Terra Boa do Governo do Estado registrou mais um recorde em 2025. Mais de 60 mil agricultores foram atendidos com insumos agrícolas para ampliar a produtividade agrícola. Foram 120 milhões de reais de apoio aos pequenos agricultores de Santa Catarina. 175 mil sacos de semente de milho de alta tecnologia. 420 mil toneladas de calcário para correção de solo. Kits forrageiras, kit solo saudável, kit apicultura e apoio ao cultivo de cereais de inverno para a produção de ração também foram aplicados em Santa Catarina. Foi mais um ano de sucesso de parcerias entre a Secretaria da Agricultura e Pecuária, FECOAGRO, cooperativas e agroindústrias. O programa Terra Boa é uma parceria que deu certo. É importante darmos continuidade a esse programa e que ele seja cada vez mais representativo, mantendo o protagonismo de Santa Catarina. Que venha 2026 com mais sucesso no agro catarinense. Nas várzeas e nas coxilhas, a semente brota do chão. Com adubos da FECOAGRO, a colheita enche o galpão. Nobre, Cooperene, mais e Fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da FECOAGRO, tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da FECOAGRO de Santa Catarina os adubos para a sua plantação. Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Santa Catarina se destaca mais uma vez ao criar a Academia de Ciência Agronômica. É a segunda entidade do país. Nela, profissionais renomados vão compartilhar experiências com o objetivo de seguir alimentando o desenvolvimento rural.
A reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Com quase 200 mil estabelecimentos agrícolas registrados e uma área cultivada de 2 milhões de hectares, Santa Catarina se destaca como um dos grandes produtores brasileiros de alimentos, seja nos grãos ou na pecuária. Esse setor representa 30% do PIB e quase 70% das exportações. O agro é uma locomotiva que ajuda a puxar o desenvolvimento do Estado. E essa evolução toda sempre passou pela ciência e pela extensão rural. Passou também pela inteligência de uma geração que fez sucesso no campo. Por isso, pelo histórico de trabalho, os engenheiros agrônomos acabaram de ganhar uma nova instituição. A Academia Catarinense de Ciência Agronômica é a terceira criada no país. Inspirada em ações desenvolvidas em Piracicaba e Pernambuco, a CCA quer ser o elo entre as instituições públicas e privadas, onde a expertise desse time promete impulsionar ainda mais a agronomia do Estado. A diplomação e posse dos eleitos aconteceu na sede da Ipagre, em Florianópolis, a casa que sempre esteve ao lado do produtor rural. A criação da Academia Catarinense de Ciências Agronômicas é um marco e veio num momento importante aonde o Estado vem mostrando todo o seu potencial. Somos produtores de alimentos de essência, importância para o Brasil, e isso é fruto de pessoas que ao longo de sua história colaboraram, deram o seu conhecimento, o seu tempo e a sua energia para fazer com que um pequeno agricultor pudesse ser um grande produtor de alimentos. Foram diplomados 21 acadêmicos e outros 21 patronos que agora terão seu nome no Hall da Fama do agronegócio. Ela reúne engenheiros agrônomos e ela pretende fortalecer o conhecimento da engenharia agronômica em Santa Catarina. Então hoje nós estamos aqui empossando 21 engenheiros agrônomos e 21 patronos. A academia pretende ter 40 acadêmicos e 40 patronos. Isso a gente vai fazer editais, inclusive lançamos hoje um edital para mais 9 acadêmicos. A nossa contribuição será para fortalecer o conhecimento e apoiar as instituições que já existem da Catarina, tanto de pesquisa, quanto de extensão, quanto de ensino, quanto das cooperativas. Essa é a nossa função. Reconhecer aquelas pessoas que deram uma contribuição importante para a ciência agronômica e, consequentemente, para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, através da criação da Academia Catarinense de Ciência Agronômica. Então, o objetivo é esse, os que já deram uma contribuição, que estão aí ainda com disposição, são acadêmicos, e os que já deram, alguns já falecidos, sendo homenageados em memória, e os que ainda tiveram condições de vir aqui ao vivo, Então é muito emocionante. Entre os patronos agraciados, destaque para o engenheiro agrônomo e ex-presidente da Aurora Coop, Mário Lansnaster. Falecido em 2020, o seu Mário foi representado pela esposa, Dona Dirce, e pelos filhos, a Juliana e o Fabiano. É uma honra, pra gente aí, tá recebendo esse prêmio. Claro que a gente gostaria que ele mesmo recebesse, mas a gente tá aqui em memória dele, pessoa que nos ensinou tanta integridade, ser persistente, passar pelas dificuldades, todo esse ensinamento que ele nos deixou, e para todo o cooperativismo também. Destaque também para o centenário Glauco Linger. Com 103 anos de idade, ele ainda tem gás para orientar muita gente por aí. Eu vejo uma iniciativa, digamos assim, de um filho querendo imitar o seu pai, que é a Academia Brasileira de Ciência Agronômica. Tem uma academia nacional e é justo que nos estados hajam também as filiadas intelectuais dessa academia, e como Pernambuco, que iniciou tudo em Pernambuco. Pernambuco que fez a primeira academia e Pernambuco é que inventou a brasileira, da qual eu sou um dos titulares logo do início também. Então eu vejo com muita satisfação, essa academia instalada aqui em Santa Catarina, na esperança de que os acadêmicos sempre estejam produzindo alguma coisa útil
para a sociedade. A Academia de Ciência nasceu com o objetivo de promover o desenvolvimento da agronomia no estado, atuando em parceria com instituições de ensino, pesquisa, extensão rural e órgãos governamentais. É o time de cabelos brancos incentivando as futuras gerações. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E no quadro Temática de hoje, vamos acompanhar o presidente do Sistema FAESC-Senar, José Zeferino Pedroso, com o seu comentário sobre a derrubada dos vetos à Lei do Licenciamento Ambiental no Congresso Nacional. A FAESC parabeniza e agradece os parlamentares que votaram pela derrubada dos vetos à Lei de Licenciamento Ambiental no Congresso Nacional. Reconhecemos, em especial, o trabalho dos deputados e senadores da bancada catarinense que tiveram um papel fundamental nesse processo. Com a derrubada dos vetos, o Congresso restabelece trechos anteriormente suprimidos pelo Executivo e que, na avaliação do setor produtivo, devolvem ao país um ambiente regulatório mais alinhado à realidade das atividades rurais. A nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental traz modernização, desburocratização e garante segurança jurídica, o que é fundamental para aumentar a competitividade e impulsionar o desenvolvimento do agronegócio. O Brasil continua com uma estrutura legal ambiental rígida e que garante medidas que evitam danos ambientais, como o Código Florestal, a Lei das Águas, dentre outras. Queremos destacar também o importante papel da CNA, que, com o apoio das federações e dos sindicatos, contribuiu significativamente nas discussões para a formatação desta lei, aprovada através de audiências públicas e submissão de propostas e mobilização de congressistas e do setor agropecuário. Nós, da FAESC, estivemos juntos reforçando a importância da aprovação desta lei. Por isso, queremos reforçar a relevância da derrubada dos vetos e do restabelecimento do texto previamente aprovado pelo Congresso Nacional, preservando as salvaguardas indispensáveis para assegurar a sua aplicação ao setor rural brasileiro. A proposta garante segurança ambiental e reafirma a necessidade de manter a isenção para atividades como agricultura, silvicultura, pecuária extensiva e semi-extensiva. Para as atividades que não se enquadram na isenção, será permitido o licenciamento simplificado por meio do procedimento de adesão e compromisso. Essa nova lei transforma o processo de licenciamento ambiental em um instrumento essencial para a defesa da sociedade e para a preservação do meio ambiente. A FAESC reforça que o licenciamento ambiental é uma ferramenta indispensável que deve ser aplicada de forma responsável e equilibrada. A decisão representa um avanço para Santa Catarina e para todo o país, ao assegurar regras mais claras e estáveis para quem produz e gera oportunidades no meio rural. Portanto, mais uma vez, registramos o nosso reconhecimento aos 3 senadores e a todos os deputados federais que foram favoráveis à derrubada dos vetos. E agora você vai conferir os assuntos que teremos no próximo bloco. Capuchinha, a punk que une beleza, sabor e saúde na alimentação.
Cláudio Furlaneto, primeiro vice-presidente da Cooperalfa, fala de sua experiência e dos princípios que defende. Para nós, 2025 foi um ano especial, de muitas realizações. Produzindo fertilizantes de qualidade, centralizando compras em busca de economia, fortalecendo parcerias com o poder público, comunicando com excelência, sempre estimulando a união e a intercooperação. Ações de sucesso da FECOAGRO no ano do seu 50º. 2026 está chegando, que ele seja vibrante e de muita cooperação. FECOAGRO, há 50 anos, cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Nas várzeas e nas coxilhas, a semente brota do chão. Com adubos da FECOAGRO, a colheita enche o galpão. Nobre, cooperene, mais e fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da FECOAGRO, tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da FECOAGRO de Santa Catarina os adubos para a sua plantação. O programa Terra Boa do Governo do Estado registrou mais um recorde em 2025. Mais de 60 mil agricultores foram atendidos com insumos agrícolas para ampliar a produtividade agrícola. Foram 120 milhões de reais de apoio aos pequenos agricultores de Santa Catarina. 175 mil sacos de semente de milho de alta tecnologia. 420 mil toneladas de calcário para correção de solo. Kits forrageiras, kit solo saudável, kit apicultura e apoio ao cultivo de cereais de inverno para a produção de ração também foram aplicados em Santa Catarina. Foi mais um ano de sucesso de parcerias entre a Secretaria da Agricultura e Pecuária, FECOAGRO, cooperativas e agroindústrias. O programa Terra Boa é uma parceria que deu certo. É importante darmos continuidade a esse programa e que ele seja cada vez mais representativo, mantendo o protagonismo de Santa Catarina. Que venha 2026 com mais sucesso no agro catarinense. E agora vamos à segunda parte da matéria para conhecer uma planta que é tão bonita quanto saborosa. A capuchinha, uma punk, planta alimentícia não convencional colorida, ganhou espaço na culinária, conquistou cada vez mais admiradores. Você vai descobrir agora quais são os benefícios da capuchinha e por que cultivá-la em quintais ou jardins é uma ótima opção para deixar a sua mesa mais colorida, saborosa e nutritiva. E a capuchinha que está aqui à nossa frente, ela é uma planta que não é exatamente nativa do Brasil, ela é nativa da América do Sul, América Central, indo aí das regiões altas e mais de clima ameno do México até o Chile, mais ou menos. A gente observa em algumas regiões de clima mais ameno, talvez há um intercâmbio entre comunidades indígenas, né? Tinha o caminho do Piabiru que ligava os Andes até Santa Catarina, Paraná, São Paulo, etc. Então esse intercâmbio ocorria. E é uma planta que é muito ornamental, alimentícia, como já foi comentado, né, todas as partes alimentícias, e que tem um paladar assim com uma picância muito característica, né, um paladar assim que nos faz lembrar assim o rabanete, né, aquele ardido
não exatamente de pimenta, muitas vezes da folha, das flores, mas do rabanete, da mostarda, aquele ardido das brássicas, né? E a gente é muito usado também o caule, como foi falado, as folhas, em pratos que tenham caldo, em substituição, por exemplo, a pratos tradicionais, sopas com agriões, rabada com agrião, costela com agrião, que é muito tradicional em algumas regiões do Brasil. E às vezes é difícil produzir agrião. Para ter uma ideia, agrião precisa irrigar em dias de sol quente 4, 5, 6 vezes. E a capuchinha é muito mais resiliente, né, nessa característica das hortaliças punk, que são muito mais adaptadas, muito menos exigentes em fertilidade e muito mais resilientes. Então, a gente tem essa alternativa de um paisagismo produtivo com a capuchinha colorindo o jardim e sendo comida, todas as partes dela servindo aí de comida e saúde para a comunidade. Então aqui nós temos um canteiro com diversas colorações de capuchinha, né? Ela fica bem aqui, ela é uma planta de clima ameno, então ela fica muito bem aqui a pleno sol durante o ano todo, mas agora que está ficando muito quente, a gente precisa colocar um sombrite para melhorar essa temperatura aqui para ela, né, Nuno? Ou consorciar com plantas de arquitetura mais ereta, por exemplo, que façam uma meia sombra, um microclima, vamos dizer, um pouco mais propício para uma espécie que é mais adaptada ao clima ameno. E aqui a gente pode perceber uma diversidade muito grande de cores, né? A gente tem desde um vermelho pulsante ali, bem intenso, né, até o amarelo claro, laranja, já ocorrem às vezes inclusive cruzamentos e já vem meio que mesclada, porque a semente cai ao solo e ela germina espontaneamente depois, aqui tendo esse microclima para germinar, ela germina novamente e já vem às vezes até alguns cruzamentos. E numa pesquisa que a gente realizou, você comentou já da luteína, a gente percebeu teores de luteína diferentes conforme as cores, e a amarela sendo mais intenso. Então, mas no jardim é interessante ter, todas elas muito altas, mas uma tendência maior do amarelo. Mas no jardim é interessante ter um quintal todo colorido, como a gente observa aqui. Assim como no prato, né? Elas ficam lindas, enfeitando os pratos com as diversas cores, com as composições, né? Como essas que mesclam as cores também. Fica bem interessante, são muito saborosos. Vou comer uma. Eu também. Fomos na laranja. E também é interessante que eu acho quando eu preparo... Esse caule aqui, ó. O caulezinho também da flor e aqui o pecíolo da folha, é que a folha é bem como um agrião, vamos dizer, para salada ou em caldos, mas o caulezinho ali no caldo, esse pecíolo no caldo fica muito interessante, reproduzindo muito aquele paladar do agrião em pratos com caldo. Ó, e aqui um exemplo... perfeito, aí já tem. Do fruto, né? Ó, que é o fruto... Que é onde está a maior picância, né? Então o mais ardido de tudo aqui é o fruto, que às vezes chega a tirar lágrimas assim quando ele está bem intenso. Por isso que assim, cru, né, ele não é tão saboroso, até pode comer, enfim, mas a conserva ali como alcaparras fica muito suave. Fica a dica então para agregar, né, mais um ingrediente ao seu prato e, né, no jardim também colorir mais a horta e deixar a horta mais bonita. E agora vamos para a segunda parte da entrevista do Alfa Cast especial de 58 anos com o primeiro vice-presidente da Cooperalfa, Clade Jorge Furlaneto. E como é que foram essas experiências antes da Alfa? Não, eu vejo que me ajudou muito, assim, principalmente, quando eu comecei a trabalhar em Faxinal dos Guedes, isso foi em 89, praticamente não se conhecia muito, por exemplo, o sistema de plantio direto, né? E eu tive uma experiência muito boa, assim, com um produtor ali da região, que ele começou já um trabalho na época, e quem estava estimulando era a ICI, hoje é a Singenta, né? Mas é a ICI que começou via o pessoal do Paraná, ali do norte do Paraná, né? Do Paraná, ali era o Franks Dijkstra, foi um dos precursores, assim, do plantio direto. Então eu comecei a ganhar alguma experiência nesse sentido, né? Depois, quando eu fui para Abelardo Luz, daí lá em Abelardo já tinha, assim, uma noção melhor, né? Então isso me ajudou, a Abelardo Luz me ajudou muito na parte de sementes aí, porque eu comecei a trabalhar na Alfa aqui em Chapecó, eu sempre fiquei aqui na matriz, né? E nós éramos, na época, a Alfa tinha 3 agrônomos só. E eu vim para substituir um agrônomo que saiu, e aí, como eu tinha um pouquinho de experiência na parte de sementes, né? E aí a cooperativa, eu comecei a me envolver muito com a parte de produção de sementes, principalmente soja, né?
Então essa experiência que eu tive principalmente em Abelardo Luz me ajudou muito nessa parte de sementes, né? E como começou em si a sua história na Alfa? Em qual setor, assim? Então, eu comecei então em 97, em março de 97, daí eu comecei a trabalhar no departamento técnico da Alfa. Quem me contratou foi o Dilvo Casagrande, na época ele era o gerente do departamento técnico. Então, daí eu comecei a me envolver com a orientação técnica, principalmente direcionado aqui na regional de Chapecó, né? Então, fazia a parte de orientação técnica. E eu comecei a ajudar o Roman, o Ari José Roman, que era o coordenador do CDA. Então, eu comecei a participar no segundo CDA, que era feito aqui no Alto da Serra, né? Então, a partir do terceiro CDA que começou a ser feito ali na linha Tomazelli, né? Então, com a parte de orientação técnica, depois a parte da semente, depois eu passei como supervisor técnico da regional, né? Aí depois, na sequência, eu entrei como responsável técnico pela parte de produção de sementes, que a Alfa fez um investimento aqui na UBS, aqui na Leopoldo Sander, em Chapecó. Então aumentou o volume de sementes, né? Porque quando eu comecei a trabalhar na Alfa, a semente de soja era produzida em sacada, né? Em sacada era uma dificuldade grande assim para o produtor, né? Em sacar semente, né? Então, como começou a aumentar o volume, a Alfa fez esse investimento, nós chamávamos UBS, né? Hoje é o CD da Alfa aqui na Leopoldo Sander. Então começou a crescer e eu comecei a me envolver com essa atividade, né? Então, basicamente quem produzia semente para a cooperativa era aqui na região de Chapecó, né? Então por isso que eu me envolvia mais com os produtores aqui de Chapecó, né? E ao longo dos anos, por quais setores você foi passando até chegar hoje, né? Primeiro vice-presidente da Cooperalfa. Conta um pouquinho dessa trajetória. Eu comecei em 97, só repetindo assim, em 2005 que eu entrei no Conselho de Administração da Alfa, daí, por indicação do Dilvo Casagrande e do seu Mário Lanzasser, que era o presidente da Cooperalfa. Que o seu Mário entrou no ano que eu entrei, em 97 ele assumiu como presidente da cooperativa. Daí. Bom, daí eu entrei no Conselho em 2005, e aí na metade, foi 2006, eu acho por agosto de 2006, o Dilvo Casagrande, que era segundo vice-presidente, porque a diretoria executiva quem que era? Era o seu Mário, que era o presidente, o seu Romeu Betti, que era primeiro vice, e o Dilvo Casagrande era segundo vice. E eu participava como conselheiro de administração. Mas antes de eu assumir o conselho de administração, eu assumi a gerência técnica, a gerência do departamento técnico da Alfa, né, a parte de pecuária e agricultura. Bom, aí em 2006, por opção do Dilvo e por convite do próprio seu Mário, o Dilvo se ausentou. Ele saiu da Alfa como colaborador e foi trabalhar na Aurora. Mas como nós tínhamos um mandato de 4 anos, ele seguiu, como é um cargo eletivo, né? Ele seguiu na chapa, só que não trabalhava mais aqui efetivamente na Cooperalfa. Daí eu assumi assim, no início, assim, uma parte dos trabalhos do Dilvo, daí junto com o seu Romeu, porque o seu Mário, já a partir de 2007, por aí, o tempo dele era bastante dedicado à Aurora, né? Então, porque ele já era presidente da Alfa e presidente da Aurora. E daí comecei, eu trabalhava mais com o seu Romeu na época, né? Então eu ficava normalmente de manhã no departamento técnico como gerente técnico e à tarde eu vinha aqui com o seu Romeu aqui na diretoria, daí. E aí em 2009 que daí eu assumi como o primeiro vice-presidente da cooperativa, daí, na chapa já do seu Romeu, né? Daí o seu Romeu era o presidente, eu era o primeiro vice, daí tinha o Sérgio Giacomelli que era o segundo vice, né? Então eu já estou no conselho, terminando esse mandato nosso aqui, que a gente tem mais, vou estar 3 anos e alguns meses, certo, né? Vai fazer 24 anos aí que eu estou no Conselho de Administração como o primeiro vice-presidente daí. E 1 ano que eu fiquei como conselheiro, né, no primeiro mandato, né, contando esse período também. E com mais um pouco da experiência de Cláudio Jorge Furlaneto, primeiro vice-presidente da Cooperalfa, encerramos por aqui o nosso Cooper News SC de hoje, agradecendo sua audiência e até o nosso próximo encontro.